E se tudo que você ouviu sobre Moisés e Aquenaton fosse apenas uma teoria cheia de lacunas? Há quem diga que Moisés e Aquenaton são a mesma pessoa. Mas o que acontece quando confrontamos essa teoria com os fatos? Entre as areias do Egito e as páginas da Bíblia, uma teoria ousada tenta conectar Moisés a Aquenaton. Mas será que essa teoria resiste à análise? Hoje, nós vamos revelar o que está por trás dessa especulação histórica. Prepare-se para descobrir a verdade por trás dessa controversa teoria que, apesar de Freud ter tentado, nem ele explicou. Olá, pessoal! Eu sou Janaína Gonçalo e esse é o canal Janaína Gonçalo. Quem tem ouvidos, ouça. E hoje eu vim aqui com vocês para a gente falar dessa controversa teoria de que Moisés teria sido Aquenaton ou Aquenaton teria sido Moisés. Era aí que eu ainda não me liguei muito bem nessa história. Seria Aquenaton que foi Moisés ou Moisés que foi Aquenaton? Bom, pessoal, dentro do histórico aqui do canal, eu já fiz vários vídeos aqui desvendando mistérios, desvendando mentiras que o sistema desse mundo, principalmente o sistema que controla aí os governos mundiais, eh, as mídias de massa e também a parte intelectual, esotérica das pessoas para prepará-las para essa nova era que está chegando. E como eu disse para vocês em últimos vídeos, em últimas lives, eles precisam, para instaurar essa nova era, para instaurar essa nova era de ouro, essa volta dos deuses antigos ou dos falsos deuses antigos, né? E a volta dos Néfilins e toda essa corja de seres caídos, eles precisam descredibilizar a as informações e a fé judaico-cristã. Porque para que eles consigam instaurar aqui os governos desses deuses, entre aspas, eles precisam descredibilizar as escrituras, precisam descredibilizar a fé judaico-cristã, né? Então, constantemente você vai ver esse pessoal apontando defeitos na religião cristã, que tem os seus defeitos, eu não vou negar, tem muita coisa errada, muitas mentiras que foram trazidas, contadas para as pessoas, desde quando Roma assumiu essa suposta conversão e acabou sincretizando aí o paganismo junto com as pessoas que tinham a fé no Salvador Yahushua, que começou com os judeus nazarenos. Então, os judeus messiânicos foram os primeiros a começar esse projeto de igreja, vamos botar assim dizendo, né? Igreja pessoas, igreja reunião, igreja congregação de justos, de pessoas que foram justificadas pelo sangue do Cordeiro. Então, os discípulos, juntamente com as pessoas que se convertiam, foram muito perseguidos pelo Império Romano, e como a questão ela não diminuía, então houve-se aí uma erradicação dos verdadeiros cristãos, ou os verdadeiros messiânicos convertidos, né? E houve aí um domínio de Roma, nascendo a questão da Roma religiosa, né? Bem ali, final do Império.
né, teve muita perseguição ainda no período do Império, e aí nasceu a Roma religiosa, supostamente convertida a um cristianismo, que fez um sincretismo com o paganismo para se acabar com as guerras e as perseguições aos pagãos e inseri-los dentro das crenças religiosas cristãs e sem que o povo pagão deixasse suas práticas e seus costumes, né. Todos sabem que todas as nossas festas aqui, todos os nossos feriados vêm de cultura pagã, não preciso eu aqui repetir coisas como Natal, Páscoa, Ano Novo, que passou aí nesse último ano, né. 2025 chegou e estamos aí de volta num novo ano que se iniciou, e eu espero que esse ano eu consiga trazer muito mais conteúdo para vocês do que esse ano que passou. Enfim, voltando ao assunto, então nós sabemos que todas as nossas festas vêm de culturas pagãs, vêm muito da cultura norte-americana e europeia. E foi inserido aqui para que justamente os povos pagãos não deixassem as suas práticas. Então, houve muita perseguição ao povo e tudo fazia parte do plano de fazer esse sincretismo religioso, e hoje isso está muito mais aflorado para que quando chegue o tempo dessa nova era chegar, dessa nova ordem, dessa nova era, essa nova era de ouro, a era do retorno dos Néfilim, dos deuses, tudo precisa estar sincronizado e sincretizado para que não haja nenhuma perturbação da paz mundial. Mas aqueles que forem contra esse sincretismo, a essa união de religiões, vai ser visto como um uma pessoa terrorista, como uma pessoa que não quer a paz, não quer o progresso da humanidade, porque você tem a sua fé num único Deus, num único Criador, porque você conhece a Escritura e sabe que os outros são falsos e que desde lá do passado tentam se passar por deuses, e você for essa pessoa que vai contra esse governo mundial, contra essa fraternidade de todas as religiões, de todos os credos, somos todos um, né, e tudo é o universo. E então, se você for contra isso, você vai ser como se fosse um bandido, né, a pessoa que está contra essa paz mundial. E aí, em contrapartida, para que não houvesse tanta resistência nos nossos dias, que é o que nós estamos vendo, a grande massa das pessoas da parte esotérica e religiosa estão caminhando para esse ecumenismo, estão caminhando para essa sincretização. E a pedra no sapato, como sempre, é a crença judaico-cristão firme ali, que conhece as escrituras, que conhece as coisas, que não vai ceder para essa falsa união. Então, o que que eles precisam fazer? Nós somos a pedra no sapato. Então eles precisavam criar artifícios, criar teorias, criar coisas para descredibilizar algumas partes da Bíblia, outras partes eles se apegam, porque eles só pegam da Bíblia aquilo que convém, das escrituras aquilo que convém, e joga fora aquilo que não convém para a agenda deles. Então eles teriam que fazer aí, nessa sincretização, criar teorias que descredibilizasse certas coisas da Bíblia, que trouxesse aí uma mistura de paganismo juntamente com as crenças judaico-cristãs, como nos outros vídeos nós falamos sobre a questão de o Jesus Cristo Buda, né, que foi para a Índia, ele não morreu na cruz, né. Temos lives aí que fala sobre o Apolônio de Tiana, né, que foi um híbrido que foi colocado aqui no Oriente Médio, logo depois da morte do Salvador, da morte e ressurreição de Yahushua, esse híbrido veio e foi preparado e fez tudo que o Salvador fez. Mas não é nenhum mistério, porque o próprio Yahushua, antes de morrer e ressuscitar, deixou falado que muitos viriam em meu nome, dizendo: "Eu sou o Cristo". Então, muitos até dizem, como a Carol Capel, por exemplo,
que o Jesus histórico não existiu, justamente por causa da história desse Apolônio de Tiana. Só que esse Apolônio de Tiana viveu muito depois do período que Yarusha esteve na Terra. E eu já tenho live aqui falando sobre isso, sobre esse falso Cristo que surgiu logo após Yahushua morrer e ressuscitar, em que fez vários milagres parecidos, várias coisas parecidas, e os ensinamentos eram diferentes. Então, e aí a história conta que ele foi para a Índia, que ele se iniciou no Egito, e muitas outras coisas aí que fazem um sincretismo religioso, misturando aquilo que é sagrado com aquilo que é pagão. Porque eles terão que trazer o Cristo Maitreya deles, né, que vai se dizer o avatar dessa nova era de Aquário, e que ele esteve aqui no passado como Buda, como Jesus, como Osíris, como não sei quem, que não sei quem lá, e essas coisas todas que a gente já tem visto por aí. Também já desmenti para vocês, desvendei o mistério aqui das questões que se falam a respeito, que o criador do Velho Testamento mandava matar pessoas na Bíblia, matava crianças, mulheres. Também já falei isso daqui lá na minha live sobre os Néfilim, os Anunnakis, os filhos de Anak, né? Tem uma live de quase 2 horas ou mais de 2 horas só falando sobre que tipo de povo isso era ordenado fazer. Não era um povo inocente, um povo simples. Então, se você quer saber qual era o tipo de povo que o povo hebreu tinha que lutar, tinha que ir, feras, gigantes, híbridos e até aliens. Então, o negócio é muito mais embaixo do que as pessoas pensam. Não é bem assim como estão contando. E agora o próximo assunto, o próximo tópico, a próxima teoria a ser desvendada nesse dia, nessa noite, nessa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo, é sobre essa teoria famosa de Moisés ser Akenaton ser Moisés, que mais uma vez, né, também já desvendei com vocês aqui em vários vídeos e lives e estudos sobre a teoria da Bíblia ser um plágio dos contos sumérios. Isso aqui já caiu por terra nesse canal. Você já entendeu da onde vieram essas teorias, o que aconteceu para se formalizarem essas teorias, e a história de Moisés e Akenaton não é diferente. É mais uma vez para descredibilizar a escritura e dizer que o monoteísmo veio de um homem que era lá egípcio, desse faraó egípcio que criou o monoteísmo, segundo essa teoria que nós vamos ver agora, porque eu preparei um estudo especial. Preparei um estudo especial que eu vou estar compartilhando. A teoria de que Akenaton, o faraó egípcio do século XIV antes de Cristo, e Moisés, o profeta bíblico, poderiam ser a mesma pessoa, ou que suas histórias estão conectadas, é uma hipótese proposta por alguns estudiosos, mas ela é amplamente considerada especulativa e não corroborada por evidências concretas. Então, quando a gente vai falar de alguma teoria, a gente precisa de evidências, né? Como o estudo está apontando aqui, o estudo que eu preparei está apontando aqui para vocês. Então, se não tem evidências concretas, então vai ficar no campo da teoria. Mas muitas pessoas pegaram essa teoria que não tem evidências concretas e tiveram como verdade. Então, vamos saber qual foi a origem dela? Ó, origens da teoria. A conexão entre Akhenaton e Moisés foi popularizada por Sigmund Freud em seu livro Moisés e o Monoteísmo, em 1939. Veja bem que desde 1939 isso já estava ocorrendo. Então, isso já estava sendo debatido, né, e está sendo muito proposto aqui nos dias de hoje. Já está se propagando muito nos dias de hoje. Então, nós temos aqui no nosso tópico 1, Akhenaton foi o primeiro monoteísta da história. Ou melhor, é isso mesmo, Freud sugeriu que, no seu livro Moisés e o Monoteísmo, que Akhenaton foi o primeiro monoteísta da história, ao promover o culto exclusivo ao deus Aton, o disco solar. Veja bem, que Moisés condenava o povo que estava adorando o bezerro de ouro,
Moisés tirou o povo do Egito para poder depois fazer o povo cultuar o disco solar, o deus Atom? Não tem alguma coisa muito controversa nessa história? Bom, vamos continuar. No segundo tópico, Freud, ele especulou que Moisés, como fundador do monoteísmo hebraico, poderia ter sido um sacerdote de Akhenaton ou alguém que levou as ideias monoteístas do faraó para os hebreus. Ele até poderia conhecer Akhenaton porque Moisés foi criado no Egito, então foi levado bebê para o Egito, todos nós sabemos dessa história. Então, com certeza, Moisés sabia de muitos ritos e de muitas coisas relacionadas aos deuses egípcios, né? Mas aí dele ter ensinado isso, né? Levado isso para o faraó e depois se tornado o primeiro monoteísta como Akhenaton, não tem. Vocês vão ver aqui ao longo desse estudo. Que isso não faz nenhum sentido. Freud especulou que após a morte de Akhenaton e o colapso de sua revolução religiosa, Moisés teria liderado um grupo de seguidores dissidentes, levando consigo a ideia do monoteísmo. Agora, da onde ele especulou isso? Da onde ele tirou isso? E aí eu pontuei aqui algumas coisas, evidências e argumentos a favor. Né? Quais são as coisas que levam as pessoas a acreditarem, e até o próprio Freud a criar essas teorias? Então, algumas evidências e argumentos a favor da teoria são: Akhenaton é conhecido por sua tentativa de estabelecer o monoteísmo no Egito, algo inédito na história antiga, já que o Egito era um lugar de vários deuses, de cultuar várias entidades. Ele promoveu o culto exclusivo a Atum, suprimindo o culto de outros deuses egípcios. Então, era uma revolução ali no meio do Egito. Então, esse é um dos pontos que leva as pessoas a entender que Moisés e Akhenaton seriam as mesmas pessoas. Mas Akhenaton, ele instituiu o culto somente ao disco solar, ao deus Sol. E Moisés não fez isso. Nós vamos ver. Alguns veem semelhanças entre o culto de Atum e o conceito monoteísta do Deus de Moisés. E no tópico 2, nós temos o seguinte: possível conexão temporal. A cronologia aproximada de Akhenaton, 1353 a 1336 a.C., e a cronologia tradicional do Êxodo, datada por alguns em torno do século 13 e 14 a.C., geram especulações sobre uma possível interseção histórica. Então, mais um ponto aí que faz com que as pessoas criem essa interseção. O tópico 3 diz o seguinte: influência cultural egípcia. A Bíblia menciona que Moisés cresceu no Egito, recebendo educação e formação entre os egípcios. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ter sido influenciado pelas ideias religiosas de Akhenaton. Poderia até ter sido influenciado, mas quando ele conheceu o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ele não teve mais como seguir toda, apesar de que ele já conhecia, porque ele tinha familiares que estavam ali como escravos no Egito, então ele devia ter contato, ou talvez não, né? A novela que passou na Record, ela trouxe muito essa questão de que havia um certo contato, mas na verdade a gente não sabia, não sabe ao certo. Então, o que acontece é que por causa dessas influências da cultura egípcia na vida de Moisés, criou-se também essa especulação. Mas ele foi um cara que a própria escritura diz que ele rejeitou tudo aquilo quando assumiu a missão de libertar o povo do Egito. Então não faz sentido ele trazer um culto egípcio para um povo que ele estava querendo libertar. Não faz nenhum sentido, gente. É só pensar. No quarto tópico, nós temos a rejeição ao politeísmo. Tanto Akhenaton quanto Moisés são figuras que se rebelaram contra a tradição politeísta, promovendo uma ideia radical de culto a um único Deus. Então, essas similaridades também fazem com que as pessoas
peguem essa teoria do Freud e achem que tem algum sentido. Mas agora nós vamos entrar nos problemas e contra-argumentos. Então, nos problemas e contra-argumentos dessa teoria bizarra, controversa, porque é muito controverso e vocês vão ver agora nos problemas e contra-argumentos. No tópico 1, a ausência de evidências diretas. Não há evidência arqueológica textual ou histórica que conecte diretamente Akhenaton e Moisés como a mesma pessoa, ou que sugira que Moisés era um seguidor de Akhenaton. Não existe nenhuma evidência arqueológica, histórica, textual, um pergaminho que tenham achado, encontrado, onde Moisés supostamente estaria ali deixando claro ou deixando algum vestígio de que ele seguia o deus Aton, que era ministrado aí, pregado por Akhenaton. No tópico 2, diferenças teológicas. O monoteísmo de Akhenaton era centrado em Aton, uma divindade solar, enquanto o monoteísmo de Moisés é baseado em um Deus transcendente, invisível e sem qualquer associação com o Sol ou elementos da natureza. Isso fica muito claro quando você vai lá no Êxodo e lê a história completa de Moisés. Não existe nenhuma associação de Moisés com um deus solar, com um disco solar, com qualquer outra divindade, quando ele tira o povo do Egito. Pelo contrário, né, ele quebra o bezerro de ouro que o povo estava querendo voltar às adorações egípcias. Então não existe qualquer associação. O Deus de Moisés é baseado o monoteísmo de Moisés, melhor dizendo, é baseado em um Deus transcendente, invisível, sem qualquer associação com o Sol ou elementos da natureza. Então, no meu terceiro tópico, que eu preparei aqui para vocês, nós temos as diferenças culturais. Terceiro tópico, diferenças culturais. A religião de Akhenaton era altamente elitista, restrita à realeza e à nobreza, como todas as religiões e como todas as culturas, como todos os ritos, como todas as religiões do povo que segue a loja branca e toda essa questão do Egito, né, muito restrito aos sangues azuis, às sociedades secretas, às religiões de mistério. Então, é muito impressionante você ver como dentro dessas sociedades secretas elas cultuam a mística egípcia, eles cultuam muito os deuses egípcios, os rituais egípcios, principalmente os Rosa-Cruzes, a maçonaria e tantas outras sociedades secretas derivadas desses mesmos. Eles são elitistas, eles se consideram realeza, nobreza, então é uma diferença cultural muito gritante, pessoal, muito gritante. Então, no nosso quarto tópico, A pessoa tem uma dislexia muito séria. Enfim, voltando, no nosso quarto tópico, cronologia incerta. A datação do Êxodo e de Moisés é altamente debatida, com muitas dúvidas sobre sua historicidade e quando exatamente teria ocorrido. Após a morte de Akhenaton, houve uma forte repressão contra o seu culto a Aton. Não há evidências de que o monoteísmo de Akhenaton tenha sobrevivido ou influenciado grupos fora do Egito. Então, isso aí é mais uma parte discrepante da história, a diferença cronológica. Nós vimos anteriormente as diferenças culturais, que a religião monoteísta de Moisés era um movimento que apresentava um movimento que uniu um povo, né? Os hebreus. Acho que faltou essa parte eu colocar. Antes da gente passar para o tópico 4, né? A religião de Akhenaton, no tópico 3 das diferenças culturais, a religião de Akhenaton era altamente elitista, restrita à nobreza, à realeza, enquanto a religião de Moisés é apresentada como um movimento que uniu um povo, os hebreus,
sob um pacto universal. Então é uma diferença cultural muito grande, era um povo que vivia no deserto, era um povo que estava dependendo do Criador para tudo, para beber, para comer, né, e tanto que eles queriam até voltar para o Egito, né, e era um povo que passou a depender de tudo e nunca faltou nada para eles, a roupa não envelheceu, o calçado do pé não envelheceu, o Criador manifestava a sua nuvem de dia, a sua coluna de nuvem de dia, a sua coluna de fogo à noite, e mantinha eles de tudo que eles precisavam. Já a diferença cultural da religião de Akhenaton era elitista, restrita à realeza, à nobreza, eles jamais iam passar o que o povo hebreu passou para seguir um Deus único. Então, diferenças culturais gritantes. E no nosso quarto tópico, agora falei correto, nós temos as datas que não batem, né? As datas muito diferentes e relações muito diferentes entre elas, né? Uma datação do Êxodo de Moisés altamente debatida, contém dúvidas sobre a historicidade, quanto exatamente teria ocorrido. Mas, após a morte de Akhenaton, houve uma forte repressão contra o seu culto a Aton, né? Ele cultuava Aton. Não há evidências de que o monoteísmo de Akhenaton tenha sobrevivido ou influenciado grupos fora do Egito. Foi diferente com Moisés, que influenciou muitos povos depois dele. Mas o culto de Akhenaton morreu e acabou com a morte de Akhenaton, hoje sendo apenas algo talvez restrito às sociedades secretas. Narrativas, nosso tópico 5 agora. Tópico 5. Narrativas bíblicas versus história egípcia. Os relatos bíblicos sobre Moisés e o Êxodo são de natureza religiosa e teológica, escritos séculos depois dos eventos que supostamente descrevem. Eles não mencionam Akhenaton e o contexto apresentado na Bíblia não combina diretamente com o cenário histórico egípcio daquela época, porque nem na mesma época aconteceram. Akhenaton viveu num tempo, Moisés viveu em outro tempo, nem combinam as histórias dos cenários. A teoria de que Akhenaton e Moisés são a mesma pessoa, ou que suas histórias estão diretamente conectadas, é interessante, mas não há evidências para sustentá-la. A ligação entre eles permanece no campo da especulação e é frequentemente vista como um exemplo de interpretação criativa da história. Interpretação criativa, né, pessoal? Interpretação inventada, criativa, para não dizer inventada. Então, as pessoas que criam essas teorias, como Freud, por exemplo, se valem de pedaços cortados da tradição hebraica e não do conjunto como um todo. Um exemplo é porque afirmar que Moisés fundou o monoteísmo sem analisar os seus antecessores, né? Aí lá nós temos que o Akhenaton, ele fundou o monoteísmo dentro do Egito, e aí eles vêm dizendo nessa teoria que Moisés fundou o monoteísmo. Mas espera aí, pessoal. E os profetas lá atrás? E os que vieram antes de Moisés, que já cultuavam Deus único, que já não eram idólatras de outras divindades? Como fica esse outro povo? Então, um exemplo disso, de teorias como essa de Freud, se valem de pedaços isolados, versículos isolados, pedaços cortados da tradição hebraica, das escrituras, e não do conjunto como um todo, é deixar de lado os antecessores de Moisés. Moisés não fundou o monoteísmo. Então, eles criam essas teorias sem analisar seus antecessores, como José, como Jacó, Isaac e Abraão, que saiu da terra de seu pai e foi para a terra onde o Criador mostrou. Abraão saiu de uma terra de pessoas politeístas, de pessoas que idolatravam vários deuses, da terra de Ur dos Caldeus. Todos também sabem nessa história, para seguir o monoteísmo. Então, até mesmo remontando a Noé e seus antepassados antediluvianos, que já seguiam essa cultura, como Enoque, por exemplo. Os antepassados anteriores a Moisés, anteriores ao dilúvio, já conheciam o Deus único, já eram monoteístas muito antes de Moisés. Então, por que que Freud explicou que
na teoria dele maluca, que ele tirou de algum lugar que eu não sei de onde, que Moisés criou o monoteísmo, então ele seria o mesmo Akhenaton que no Egito também fundou o monoteísmo para deixar os deuses de lado, para poder crer e acreditar e seguir apenas o Deus, o disco solar, o Deus Atom, o Logos solar, o disco solar, que é o mesmo Mitra, o mesmo Maitreya, o mesmo Enki que está vindo aí, o Deus Sol, né? Idolatrado hoje nas nossas culturas. Então, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, saiu de uma trajetória politeísta e seguiu o Deus único, porque ele conheceu o Deus único. Agora, da onde que Freud tirou a história de que Moisés teria fundado o monoteísmo, por causa disso ele seria Akhenaton? São teorias que pegam apenas pedaços cortados da escritura para tentar forjar aí, para tentar sustentar essas teorias infundadas, teorias que não têm nenhum cabimento. Teorias, como eu disse no início, são incertas, são totalmente contraditórias, teorias bem contraditórias. Então, este é um ponto crucial a se observar sobre a forma como algumas teorias, como a de Freud, são formuladas. Frequentemente, elas focam em aspectos isolados de uma tradição, ignorando o contexto mais amplo em que essa tradição se desenvolveu. Essa abordagem pode levar a interpretações distorcidas ou incompletas das escrituras e da história do povo hebreu como um todo e até anterior a eles. Vamos analisar por que essa crítica é válida e como o contexto mais amplo da tradição hebraica contradiz a ideia de que Moisés teria fundado o monoteísmo. O monoteísmo hebraico antes de Moisés, como eu já estava falando com vocês antes. A tradição bíblica apresenta o monoteísmo como algo que antecede Moisés, com raízes profundas na história patriarcal e até nos primórdios da humanidade. Abraão e o monoteísmo. Abraão é descrito como vindo de Ur dos Caldeus, uma região de cultura politeísta, mas abandona essas práticas para seguir o chamado de um Deus único, Yahvé ou Yahu, em Gênesis 12. Ele estabelece a aliança com Deus, que se torna central na tradição monoteísta israelita. Essa aliança inclui promessas de descendência, terra e uma bênção universal. Aí nós temos também Isaac e Jacó. Tanto Isaac quanto Jacó, renomeado Israel, são descritos como continuadores do monoteísmo abraâmico, reafirmando a aliança e adorando exclusivamente Yahweh. Nós temos José no Egito. Como não falar de José dentro do próprio Egito? José, descendente de Jacó, mantém sua fé em Yahweh enquanto vive no Egito, um ambiente amplamente politeísta, e ele se torna um exemplo de fidelidade ao Deus único em meio a uma cultura estrangeira. Então, nós temos ainda exemplos na era pré-diluviana. A Bíblia apresenta um monoteísmo que remonta a tempos antediluvianos, com figuras como Enoque, Noé e seus antepassados. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus, Gênesis 5:24, indicando uma relação direta e exclusiva com Yahweh. Nós temos também Noé. É apresentado como um homem justo em um mundo corrupto e violento, sendo escolhido por Deus para preservar a humanidade e as criaturas vivas durante o dilúvio de Gênesis 6 até o 9. Então, pessoal, nós temos vários exemplos que vão desde Abraão, Isaac e Jacó até os tempos antediluvianos de povos que já seguiam o monoteísmo. Não foi Moisés que criou o monoteísmo? Então, e por que isso foi associado a Akhenaton? Da onde Freud tirou isso, gente? Nem Freud explica ele mesmo, né? Ou seja, muita gente fala que nem Freud explica. Então, se ele tivesse aqui e eu pudesse perguntar, nem ele ia saber explicar de onde que ele tirou essa história. Ou talvez, né, ele sabe qual era a agenda que ele estava seguindo para poder trazer essa teoria. Por que Freud ignorou esse contexto, pessoal? A teoria de Freud e de outros que tentaram conectar Moisés a Akhenaton ou ao monoteísmo egípcio tende a ignorar a continuidade da tradição,
da tradição hebraica anterior por várias razões. Uma delas é foco em teorias psicanalíticas, né? Ou pessoa com problema de dicção, né? Então, o foco do Freud era teorias psicanalíticas. Então, Freud estava mais interessado em explorar as origens psicológicas do monoteísmo do que em analisar a tradição hebraica como um todo. Sua interpretação reflete mais suas teorias psicanalíticas do que uma análise histórica ou textual aprofundada. Então, né, há de se convir que a gente tem que ficar com o pé atrás nisso aí. Tópico 2: redução do contexto bíblico. Ao interpretar Moisés como fundador do monoteísmo, Freud desconsiderou a narrativa bíblica da continuidade histórica desde Abraão até Noé. Isso pode ser atribuído à sua visão de que a Bíblia era principalmente uma construção literária e não um registro histórico, que é o que muita gente esquece quando chama a Bíblia de gibi, de cópia dos contos sumérios, de história inventada dos hebreus e não sei o quê. Ela não é só uma história que muitos chamam de carochinha, historinhas para boi dormir. Ela também é um registro histórico. E muitas das coisas que se relatam na Bíblia existem comprovação histórica, existem comprovações arqueológicas. Então, não é só um livro de história religiosa. A Bíblia ou as Escrituras, né, os papiros e as fontes que geraram a versão traduzida que a gente tem hoje, ela é ela é um registro histórico, ela é muito mais do que só um livro de historinhas, né, de contos, de mitos, como muitas pessoas chamam, ela é um registro histórico. E isso não foi levado em consideração por Freud na hora de criar essas teorias. Que existia uma continuidade de história, né? O monoteísmo não começou com Moisés, é muito anterior a Moisés, e depois de Moisés continuou existindo, diferente do culto de Atom, que se perdeu e não se ouve mais. Chegou um certo período que não se ouve mais história de cultos a Atom, diferentemente do povo hebreu que seguiu, embora todos os seus erros, todas as suas falhas, embora eles tivessem se desviado várias vezes para cultuar outros deuses, existia sempre o remanescente que continuava seguindo o Deus único. Então, mais uma vez, nós temos no tópico 3 o fascínio com Akhenaton, porque com certeza Freud era um cara, assim como Jung, né, famoso psicólogo também da psicologia junguiana, Carl Jung, como Freud e tantos outros, eram membros de sociedades secretas que tinham fascinação por Akhenaton, né? Ainda vou fazer um vídeo aqui para vocês falando de como o Jung trouxe os arquétipos do inconsciente coletivo, que nada mais são do que os arcontes que ele teve nas regiões inferiores na sua iniciação, enfrentando suas trevas, para enfrentar suas sombras. Então, ele mesmo, dentro de uma projeção astral, dentro de uma experiência espiritual, foi de encontro às ínferas e passou por todos os portais onde os 9 portões do inferno, onde ele conheceu e viu todos esses arquétipos do inconsciente coletivo, como os próprios, a própria Enéade, os 9 princípios, os 9 demônios, esses seres do passado que hoje se tornaram guardiões das regiões inferiores, dos seus portais. Então, ele trouxe os arquétipos do inconsciente coletivo baseado nesse conhecimento místico que ele viveu, e isso está relatado dentro dos próprios livros das sociedades secretas do ocultismo. Não é uma invenção, não é uma especulação como Freud ter especulado sobre Moisés, não. Dentro dos próprios livros das sociedades secretas, os ocultistas falam que Jung teve a sua experiência dentro dos infernos, depois trouxe os arquétipos do inconsciente coletivo, que nada mais são do que os demônios que nos atormentam hoje nos nossos pecados da nossa carne.
cada um deles, como os 9 pecados, 7 pecados capitais, a Enéade, os 9 princípios, né? Então, trazer um vídeo qualquer dia desse aí falando sobre isso para vocês e muitas outras coisas. Então, o fascínio com Akhenaton. Todos esses psicólogos famosos são ocultistas, foram ocultistas, iniciados. Então, eles tinham essa agenda de propagar essas teorias, por como eu disse, eles, para poderem trazer essa nova era à voga em questão, eles têm que tirar do caminho deles a fé judaico-cristã, porque é a pedra no sapato. Então, por que não colocar em xeque todas essas teorias bizarras, como todas as que eu citei aqui com vocês, né, sobre a Bíblia, o plágio do conto sumério, sobre Jesus ter ido morrer na Índia, ter casado com Maria Madalena e criado uma linhagem do Santo Graal, e agora Akhenaton é Moisés, Moisés é Akhenaton. Tudo isso faz parte de desconstruir a história, os relatos bíblicos da Escritura, para que as pessoas abracem esse ecumenismo e esse sincretismo das religiões e recebam os antigos falsos deuses de volta. Então, Freud tinha esse fascínio com Akhenaton. A ideia de que Akhenaton, como primeiro monoteísta, fascinou muitos estudiosos do século XIV e início do século XX, XIX e início do século XX. Isso levou a tentativas de conectar Akhenaton a tradições posteriores, mesmo que as evidências fossem escassas ou contraditórias. A centralidade de Moisés na tradição hebraica, embora Moisés seja uma figura central na tradição bíblica, sua função é descrita mais como um renovador da aliança e líder do povo de Israel do que como fundador do monoteísmo. Claro, pessoal. Renovação da aliança. Moisés recebe a lei no Sinai, que formaliza e organiza a adoração a Yahweh para a comunidade israelita. Mas a aliança já existia desde Abraão. Aí que está o ponto, né? Já existia essa aliança desde Abraão. Intermediário entre Deus e o povo. Ele atua como mediador entre Deus e os israelitas. Mas Yahweh é apresentado como o Deus dos antepassados de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ele não fundou o monoteísmo e já existia muito antes dele. A tradição hebraica versus o monoteísmo egípcio. A comparação entre o monoteísmo hebraico e o culto de Atum, de Akhenaton, revela profundas diferenças. Uma, Deus transcendente versus Deus solar. O Deus hebraico é transcendente, é invisível e criador de todas as coisas. Atum era representado pelo Sol e tinha aspectos físicos visíveis, ou seja, era um alien. Entendeu? O Deus Atum era um alien, dentre muitos aliens que tiveram contato com o povo egípcio. Alcance universal. O monoteísmo hebraico é apresentado como uma aliança universal, enquanto o culto de Atum era restrito à elite egípcia. Então, olha quantas divergências, quantas incoerências, né? Muitas coisas. Continuidade. A tradição hebraica apresenta uma continuidade ininterrupta de adoração a Yahweh desde os tempos antigos. O culto a Atum foi abruptamente interrompido após a morte de Akhenaton, com os egípcios retornando ao politeísmo tradicional. Então, o que a gente pode ter aqui como conclusão desse vídeo, pessoal? Desse mais um mistério, dessas teorias bizarras e malucas sem fundamento, sem aprofundamento histórico na cultura hebraica, porque, como eu sempre canso de dizer aqui, para esse povo, quem é o povo hebreu na fila do pão, né? Um povo sem cultura, sem história, com religião misturada com a dos outros, né? É sempre assim, desmerecimento. A conclusão é o seguinte: a ideia de que Moisés teria fundado o monoteísmo ignora a rica tradição hebraica que acontece ou que antecede a sua figura. Desde os tempos antediluvianos, Enoque e Noé e até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó.
Moisés é apresentado como alguém que deu forma à direção à prática monoteísta, no contexto de uma continuidade e formação. Mas o monoteísmo já estava profundamente enraizado na tradição hebraica. Embora eles tivessem passado muito tempo no Egito, mas isso já estava enraizado neles. As teorias que conectam Moisés a Akhenaton, como a de Freud, frequentemente se baseiam em uma leitura seletiva da Bíblia, entende? Só as partezinhas que interessam. Ah, essa daqui não me interessa não, deixa de lado. Seletivo, uma leitura seletiva da Bíblia e em paralelos superficiais, negligenciando as diferenças fundamentais e a continuidade histórica da fé hebraica. Porque, queridos, o culto de Atom morreu e os egípcios voltaram às práticas politeístas, mas a cultura hebraica, ela se deu continuidade, ela permaneceu, ela continuou e até os dias de hoje. Então, não entendi da onde que Freud tirou. Então, aquela frase, nem Freud explica, se explicou aqui. Eu acho que criaram essa frase de nem Freud explica quando leram esse livro dele, Moisés e o Monoteísmo. Porque, gente, não tem cabimento. É uma é uma teoria infundada, superficial, sem aprofundamento na cultura hebraica, na continuidade da cultura hebraica. Então, nós temos aí mais uma misteriosa teoria desvendada, né? Muitas sociedades secretas lançaram livros, lançaram vídeos, lançaram documentários, e inclusive até lá os alienígenas do passado do History Channel, né? E Moisés era Akhenaton, e não sei o que não sei o que lá. Então, vão criando toda essa especulação sem aprofundamento, de forma superficial, pegando só textos isolados da escritura para fundamentar. Porque se você for pegar a história, o contexto, a cultura como um todo, você vai descobrir que não tem associação, que não existe nenhuma associação entre Moisés e Akhenaton. Em que Moisés nunca fundou o monoteísmo existia desde Abraão, Isaac, Jacó e até antes, nos períodos de Noé, Enoque, nos patriarcas, né, Matusalém, e tantos outros. Já existia isso há muito tempo, até antes do dilúvio, né? Muitos conheciam o Deus único naquele tempo. O Criador não teve adoradores como muitos teóricos dos astronautas, né, que vieram no passado, relatam, como diz lá o History Channel, né, como relata a teoria dos antigos astronautas, né, que dizem que o monoteísmo surgiu com Moisés, que antes o povo era idólatra de vários deuses. Não, isso não está documentado, isso não tem base. Se você for pegar as escrituras, você vai ver que muito antes de Abraão já se conhecia o povo, não era o povo hebreu. Então, lá atrás já se cultuava o Deus único. E sempre houveram os aliens querendo se passar por deuses, os anjos caídos e a sua prole, as suas experiências e as suas criações e as suas experiências genéticas, querendo se passar por deuses e semideuses, né? Então, essa é a conclusão, pessoal. Não existe fundamento. Toda essa teoria criada por Freud, nem ele mesmo consegue explicar, né? Se fosse questionado hoje com esses argumentos, nem ele ia conseguir explicar de onde ele tirou isso. Mas eu sei de onde ele tirou. De círculos de sociedades secretas e de ocultismo, de círculos secretos iniciáticos. E ele tinha uma missão de trazer aí essa confusão, essa teoria para deixar todo mundo confuso e achando que uma coisa é outra coisa é outra coisa, 19 não é 20, por aí vai. Então, esse foi o vídeo de hoje, mais um mistério desvendado, mais uma mentira desvelada para vocês nesse canal hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, por isso eu peço a vocês o seu like,
Peço que vocês compartilhem esse vídeo. Se você está aqui, chegou aqui de paraquedas, não é inscrito, se inscreva para acompanhar mais notícias, mais histórias, mais situações como essa, mais vídeos como esse, informações como essa. Maratona no canal, tem muita informação, tem vídeo, tem série de vídeos, tem estudos muito bacanas aqui, esclarecedores para você que está buscando a verdade a respeito desse assunto. Então, se inscreve no canal, maratona aí nossos vídeos, lives, nossos shorts, tem vídeo editado, tem live, tem estudo, tem shorts, vídeos curtos, tem muita coisa aí para vocês curtirem no canal. Eu não posso estar sempre aqui postando vídeos, mas eu já tenho um conteúdo bastante grande aí para vocês conseguirem ter aí uma gama de conteúdo muito grande para vocês se interarem nos assuntos que estão próximos a se cumprir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, deixa seu comentário aí, me fala o que você acha dessa situação toda. Me diz aí o que você acha dessa teoria. Você já chegou a acreditar em algum tempo? Você já ouviu em algum canal ou algum livro falando sobre Moisés e Akhenaton? Você chegou a ficar confuso? Então, eu espero que eu tenha te ajudado a sanar essa dúvida. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, quero saber a sua opinião. Se inscreve se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo mistério a ser desvendado. Tchau, tchau. Que a Ruxa abençoe vocês cada dia mais. Tchau. Ele me curou. Depois que eu ouvi a sua voz, me fortaleci. Pare de chorar.